O Paulo entrou, eu acho que já podemos começar. Bom, são 15h15. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Não gosto disso, mas a todos e a todas. Queria dar boas-vindas a todos do Conselho de Cultura. Queria dar boa-vinda ao pessoal do Conselho de Patrimônio. Queria dar boa-vinda aos convidados. Hoje temos uma reunião extraordinária para tratar de um tema extraordinário, né? É tão absurdo que passa a ser extraordinário. Já estou até fazendo juízo de valor. Mas a ideia é discutirmos a questão da lei complementar, né? Projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal, que inclui as escolas de trabalho como patrimônio de Taubaté. Na verdade, a nossa ideia foi juntar os dois conselhos, né, o Conselho de Cultura e o Conselho de Patrimônio, mais pessoas interessadas e com expertise nessa área da sociedade, para que a gente discuta isso e saia daqui com um texto, com uma propositura e com uma deliberação que deva nortear a decisão do prefeito, né? Eu gostaria, então, de pedir para a Natália fazer a nossa chamada, bem rapidinha, para que a gente possa dar início, e aí eu daria a palavra para o Fernando, passaria a palavra para o Fernando, para ele dar início às considerações a respeito do tema. Mais uma vez, uma boa tarde e obrigado a todos por estarem aqui. Tá joia, Antônio, obrigada. Eu já fiz aqui né, conforme o tempo foi passando, eu já fiz aqui umas anotações das pessoas que estão presentes. Eu vou chamar só quem eu já marquei a presença, tá, gente? Só para otimizar o nosso tempo. Isso, para agilizar. Se eu não falar o nome de ninguém, se eu não falar o nome de alguém, por favor, manifeste-se, tá? Então, representante da Secretaria de Turismo e Cultura, Natália, eu, presente. Secretaria de Educação, Plínio, presente. Departamento de Comunicação, Márcia Matos, presente. A Márcia está aqui ainda? Está sim. Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, Priscila da Silva Migoto, presente. Secretaria de Meio Ambiente, Getúlio, presente. Secretaria de Esportes e Lazer, Tiago Bernardes de Jesus, presente. Oi, Tiago. Representante da Universidade de Taubaté, professor Benedito, presente. E os representantes da sociedade civil, representante da Setorial de Artes Visuais, Luiz Cláudio Daniel, presente. Presente. Representante, obrigada, Daniel. Representante da Setorial de Artesanato, seu Paulo Bonani. O senhor conseguiu entrar, né, seu Bonani? Sim, presente, consegui entrar, legal. Obrigada, seu Bonani. Representante da Setorial de Música, Guilherme Rossal Alves, presente. Representante da Setorial de Artes Cênicas, Mike Marques, presente. Representante da Setorial de Cultura Popular, o seu Reginaldo e a mãe Nani, os dois presentes, não é? Rosane Rezende e Reginaldo Rachid, presentes, os dois, obrigada. E o representante da Setorial de Literatura, Livro, Leitura e Biblioteca, Leandro Monteiro Oliveira, presente. Aqui, Leandro, presente. Obrigada, Leandro. Os nossos convidados... Só faltou o presidente, que está presente também. Não marquei, Antônio, jura? Nossa, é mesmo. Está encerrada a reunião. Presente. É terrorismo contra o poder. Pronto, falha, gente. Está marcado. Tudo certo. Os convidados, para a gente aqui da Secretaria do CMC, né, do Conselho de Cultura, são convidados, mas eles também estão realizando
a reunião extraordinária deles, do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Fernando Pascoal, o presidente do Conselho, a Natália Reco, está como convidada aqui da CEPLAN, Regina Morgado e Lilian Mansur. Eu não falei o nome de alguém, gente? Qualquer coisa, se manifestem aqui no chat, por favor. Maravilha essa presença de hoje, maravilha. Importante que tenhamos sempre temas importantes para que as pessoas se motivem para a gente discutir, né, gente? Tem muita coisa para discutir em Taubaté e a gente precisa, nós precisamos nos motivarmos para isso, para colocar muita coisa no lugar. Bom, eu gostaria, então, de passar a palavra para o Fernando, para ele iniciar com o tema de hoje. Fernando. Bom, boa tarde a todos os presentes. Eu estou aqui como conselheiro do Conselho de Preservação do Patrimônio, colega do professor Benê, do Mourão, da Natália, né, no Conselho do Patrimônio. Acho que vale destacar que a ideia, que o mérito da reunião não é dizer se a Escola Municipal do Trabalho ela deve ou não ser reconhecida ou ser desvalorizada. Aqui não é essa a questão. A questão é se ela se encaixa no rol de patrimônio cultural do município. São coisas diferentes, né? A gente não vai discutir se ela tem que se manter, ou ela tem que se fechar, ou tem que ampliar. Não cabe a nós, nem a natureza dos nossos conselhos, né? E sim, se ela deve ser tratada sob o ponto de vista de patrimônio cultural ou não. São coisas distintas, né? Acho que é bom deixar isso aqui muito bem claro. Eu tinha conversado com o presidente do Conselho de Cultura anteriormente para a gente organizar essa reunião da seguinte forma. Vou fazer uma pequena apresentação das considerações que eu fiz a respeito do assunto. Eu vou ler a justificativa do projeto de lei e aqueles que queiram se manifestar, a gente pensou em que as pessoas se inscrevam e mais ou menos em 5 minutos consigam fazer as suas manifestações, para depois a gente caminhar para a votação no final, para a gente fazer uma reunião organizada. Pode ser assim? Tudo bem? Bom, beleza. De acordo, Fernando. De acordo, tá. Fernando, pode tocar. Beleza. Eu vou começar fazendo a leitura, então, da justificativa da projeto de lei complementar, né? Vou compartilhar a tela com vocês. Tá aparecendo a justificativa aí? Aqui ainda não. Ainda não. Apareceu. Apareceu sim, está aqui. Beleza, para mim não. Para mim não. Para mim também não. Isso é preconceito do Fernando. Só... Tá. Bom, acho que aí vai da conexão e do aparelho de cada um, mas eu vou começar a leitura, então, para a gente avançar na reunião. Antônio, né? Desculpa interromper. Às vezes, ali em cima, no modo de exibição, não está no modo correto, tem que estar no modo de exibição de conteúdo. Modo de conferência Modo de conferência foi habilitado para esta chamada. Saber mais. Bom, eu vou fazer a leitura, pessoal. Isso está à disposição. Tudo bem. Todos, né? A justificativa que foi apresentada. A proposição desse presente projeto visa incluir novo dispositivo na Lei Complementar número 55, de 8 de junho de 1994, que dispõe sobre a preservação e proteção do patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, arquitetônico e paisagístico do município, incluindo a composição, organização e competência do Conselho Municipal de Preservação e os procedimentos necessários ao tombamento de bens de natureza material. A Escola Municipal do Trabalho, projeto criado pelo ex-prefeito José Bernardo Ortiz, através do decreto número 5.298, de 9 de agosto de 1985, é uma instituição sem fins lucrativos que pertence à Prefeitura Municipal de Taubaté. As escolas estão localizadas em diferentes bairros por todo o município, oferecendo oportunidades de profissionalização para todas as pessoas e melhores oportunidades no mercado de trabalho.
O objetivo da escola é oferecer cursos que possibilitem às pessoas envolvidas minimizar despesas, aumentar a renda familiar, melhorar o desempenho profissional e na comunidade, disseminando técnicas simples e de imediata utilização ligadas não só aos requisitos para absorção pelo mercado de trabalho, mas também à economia de subsistência e ao mercado informal. Busca também oferecer oportunidades para as pessoas ampliarem seus conhecimentos e experiências de modo que possam desempenhar atividades no trabalho, no lar e na comunidade. Por fim, pode-se afirmar que a Escola Municipal de Trabalho contribui para aumentar a capacidade e a perspectiva profissional dos moradores de Taubaté, trazendo motivação para superar adversidades e atingir objetivos. Quem assina é o autor do projeto da lei, o professor vereador Edson. Bom, pois bem, essa foi a justificativa apresentada ao autor, né, dessa alteração. Então, eu fiz algumas considerações e gostaria de compartilhar com vocês, e a gente abre, então, as palavras. Vou compartilhar uma outra tela agora. Bom, eu fiz aqui alguns apontamentos, né, que eu achei importante a gente ressaltar. Considerações. Primeiro, na Lei Orgânica do Município, no artigo 179, que foi uma redação dada pela emenda número 73 de 2019, atribuiu a natureza deliberativa a todos os conselhos municipais. Por que isso é importante? Porque o Conselho de Preservação do Patrimônio, até então, se a gente ler a redação da Lei 55, que o criou, ele tinha natureza essencialmente técnica e consultiva, né? Então, a partir de 2019, foi atribuída a natureza deliberativa para esse conselho também. Então, assim, qualquer propositura que visa a alteração da Lei 55, eu entendo que deveria pelo menos ter uma consulta e um parecer prévio desse conselho deliberativo. Segundo, incompatibilidade com a redação com o caput do artigo 2º, né, que é a cabeça do artigo. Artigo 2º. O Poder Executivo, através do Conselho, pesquisará, identificará, protegerá e valorizará o patrimônio cultural do município, incentivando, especialmente... Bom, eu não consigo entender qual que é a lógica você atribuir uma proteção, uma valorização e um incentivo daquilo que o Conselho não pesquisou e não identificou preliminarmente, né? Então, eu vejo assim, uma incoerência até na própria redação do artigo. Porque se o Conselho, se o Poder Executivo, através do Conselho, ele vai pesquisar, identificar, proteger, valorizar e incentivar, primeiro, tem um processo que ele tem que passar para chegar na conclusão que ele merece ser valorizado e incentivado, né? E isso não foi feito. Então, o Conselho não se manifestou em nenhum momento sobre a matéria. Depois, a gente tem na relação atividades dos figureiros, do folclore e da música caipira, atividades populares, a preservação da memória de Monteiro Lobato, a preservação da memória de Mazzaropi, a Escola de Música Fego Camargo, a Feira da Breganha e a Festa da Imigração Italiana. Bom, você pode contra-argumentar, mas esses elementos também foram colocados na lei, não pelo Conselho, né? Só que o Poder Executivo, naquela ocasião, em 1994, já julgou essa relação como patrimônio cultural do município, e a gente consegue justificar pela sua raridade, representatividade, singularidade, né? A gente consegue identificar elementos que deverão ser protegidos. Então, assim, eu acho que se um objeto vai entrar no mesmo rol de Monteiro Lobato, de Mazzaropi, Festa da Imigração Italiana, que são coisas singulares, exclusivas, ou então raras, no mínimo, tem que ter uma justificativa muito boa. Continuando.
A justificativa apresentada não demonstra o que de fato se pretende pesquisar, identificar, proteger, valorizar ou incentivar. Se são, por exemplo, as edificações da escola de trabalho, se são os lugares, os seus acervos, a sua memória, o conceito, identidade, enfim, não deixa claro aquilo que tem que ser protegido. Seguindo, quais são os elementos singulares, específicos, identitários, de memória coletiva ou de expressão artística que justifica a sua inclusão como patrimônio cultural ao lado, por exemplo, de memória de Monteiro Lobato, do cineasta Mazzaropi, e atividades dos figureiros. Inclusive, os figureiros têm o pavão como símbolo do folclore paulista, né? Então, ele tem uma singularidade, né? Por fim, as escolas do trabalho desempenham um papel fundamental nas políticas públicas do município, dentro da missão pelas quais foram criadas, mas que devem ser protegidas e valorizadas por outras legislações e órgãos da administração pública pertinentes, e não pela legislação referente às políticas públicas de preservação do patrimônio cultural, sob o risco de abrir precedentes para que novas inclusões equivocadas sejam realizadas. Então, assim, essas são uma série de considerações que eu achei importante mostrar para vocês, né? Eu gostaria de passar a palavra àqueles que queiram se manifestar. Será que eu posso solicitar ao Antônio Celso que coloque o documento para que todos vejam, mesmo se for por WhatsApp? Foi um documento que foi enviado ao Antônio Celso, não foi protocolado, porque não houve tempo, tá, gente? Mas eu acho que ele contribui com a fala técnica do Fernando, presidente do Conselho de Patrimônio. Se o Antônio Celso puder colocar, Eu peço para o apesar de Fernando. não ser oficial, né, não ter oficializado como protocolo, eu acho que ele esclarece bem para os conselheiros, sem, obviamente, tirar o mérito da Escola do Trabalho, mas a gente analisou, o Preserva Taubaté analisou o mérito do patrimônio, certo? Não a questão social, econômica, capacitação técnica da Escola do Trabalho, que sim, como o Fernando disse, tem que ser valorizado por outros órgãos ou por outras leis. Se o Antônio Celso pudesse passar, Antônio Celso, porque eu não tenho o contato de todos. Eu não estou conseguindo nem visualizar o que foi compartilhado e nem compartilhar. Como eu passei o texto para o Fernando, você consegue compartilhar, Fernando? Consigo sim, Antônio. Estou abrindo ele aqui. Só um minutinho. Por favor, obrigado. Vamos lá. Só para finalizar minha fala, acabei esquecendo, eu acho que a gente aceitar isso sem se manifestar, a gente sinalizar, o poder público sinalizar que ele trabalha à margem dos conceitos e dos procedimentos técnicos e patrimônio cultural, né? Eu acho que não é importante, contra o interesse público a gente deixar isso passar sem essa manifestação, porque a gente vai estar sinalizando que o poder público desconhece a técnica, né, desconhece o procedimento legal e abre margem, né, às novas inclusões. Eu acho que isso vai de encontro ao interesse público, porque, assim, para a prefeitura poder vetar o projeto, ou ele tem que ser ilegal, inconstitucional, ou contra o interesse público. Então, nesse caso, eu acho que cabe a gente dizer que ele é contra o interesse público. Só para finalizar minha fala, porque a gente tem que argumentar também a questão do veto, né? Ele tem que ser dentro de um conceito previsto na lei orgânica. E eu fico, com licença, para falar alguma coisa aqui, Fernando, desculpa interromper, mas eu penso o seguinte: se a gente tomba a escola profissionalizante pela arquitetura, pelo seu prédio,
independente de conhecer ou não o prédio, qualquer fechadura que eles forem trocar no prédio vão ter que pedir autorização. Portanto, a gente vai engessar, de certa maneira, a atividade que eles desenvolvem ali. Se tombarmos o projeto pedagógico, qualquer atividade nova, pedagógica ou técnica que seja pertinente ao ensino profissionalizante, também fica engessada, porque nós tombamos um programa pedagógico. Então, eu não vejo a ideia de tombamento para coisa alguma aí. E sim, talvez a municipalidade declarar que as escolas profissionalizantes são um bem de utilidade pública e colocar na porta de cada uma plaquinha reconhecendo, a municipalidade reconhece isso como um bem de utilidade pública, que eu acho que é o que o vereador quer, reconhecer o valor, né? Mas essa atitude mostra também que muitas vezes boa intenção é pavimentado o caminho do inferno. Pode dar errado. Era isso que eu queria lembrar. Perfeito, Benê. Podemos considerar essa sua manifestação ou você vai voltar a falar depois? Não, depois a gente fala mais, não sei, né? Vamos ver. Então tá. Então vamos lá para o arquivo do Preserva Taubaté. Mas eu concordo, Benê. A ideia talvez foi não cabe aí. Né, onde que vai se encaixar essa proteção, né? Vamos lá. O Conselho de Cultura, no caso, recebeu do Preserva Taubaté um documento também destacando algumas questões. Regina, como é que você prefere fazer? Você lê ou eu leio daqui? Como é que a gente faz? É melhor ler porque nem todos estão visualizando. Eu estou com barulho aqui, por isso que eu pedi para passar o documento, certo? Porque eu ia realmente falar sobre. Mas como eu estou com barulho aqui, ou vocês leem ou passam para o WhatsApp do grupo, entendeu? Ou do conselho, vocês é que sabem. Bom, eu posso fazer a leitura, então é um pouco extenso. Vou fazer a leitura e aquilo que eu achar que está repetitivo eu vou pular, pode ser? Vamos lá. Pelo presente instrumento, devemos destacar, dois pontos. Foi proposto por meio de lei complementar, né? De acordo com a folha 3, o objeto da Escola Municipal do Trabalho é oferecer cursos que possibilitem às pessoas ouvidas... Esse aqui é sobre a justificativa que foi apresentada. Aí tem aqui, conforme o artigo 216 da Constituição Federal, patrimônio cultural, os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Conforme destacado, não justifica a inclusão do inciso 8º ao artigo 2º da Lei Complementar 55, pela nobre causa, exceto se houver, o que é desconhecido no projeto, uma avaliação no mérito e parecer técnico do Conselho Municipal de Patrimônio, referente à avaliação e tombamento dos valores culturais patrimoniais. Bom, aqui já respondo, Regina, não teve a consulta e nem a emissão de parecer prévio, tá? Contudo, alguns pontos que, dentre outros, acredita-se fundamental para o entendimento do pleito, qual é a relevância do valor histórico, artístico, urbanístico, arqueológico, arquitetônico, paisagístico e científico que justifique tal propositura? Pois não sabemos, foi apresentado, né? Houve uma análise técnica à luz das leis e normativas que regem patrimônio cultural material e imaterial? Não. Foi submetida à apreciação e análise do Conselho? Não. A inclusão modifica a Lei Complementar 55, lei que dispõe sobre a preservação e proteção do patrimônio histórico. Portanto, uma lei complementar técnica que considera em seus fundamentos os preceitos e dispositivos culturais contidos na Constituição, como também o Decreto Federal 25 de 1937, que inclusive que criou o IFAM, né? Portanto, é fundamental que tenha sido uma análise técnica da propositura ao Conselho. Por fim, foi submetida à apreciação e análise técnica da propositura ao Conselho? Não. Ressaltamos que as manifestações feitas em PL não são suficientes, bem como a análise técnica e legal do outro relator, e demais vereadores e demais comissões, sendo fundamental
a análise do mérito em questão, não bastando ser louvável a iniciativa. Concordo. Vamos lá. Pelo acima exposto, aí tem um pouco mais sobre a justificativa da lei, tá? Eles fazem um detalhamento aqui. Aí, no fim, pelo acima exposto, alegamos que as manifestações favoráveis da Casa de Leis são equivocadas quanto ao mérito, haja visto não ter sido analisado e aprovados à luz da relevância como patrimônio cultural material e imaterial pelos órgãos competentes para tanto. O que está querendo dizer aqui é que, embora tenha os pareceres favoráveis das comissões técnicas da Câmara, eles não avaliaram a questão do mérito, né, que é justamente essa parte do parecer técnico do órgão, do colegiado, que foi criado para essa finalidade. Então, do ponto de vista jurídico, são ações concorrentes, né? Se você falar para um jurista que não entende da questão do patrimônio, ele vai falar que é legal o legislativo propor essa alteração na lei complementar. Só que do ponto de vista lógico, né, e coerente, e respeitando toda a produção que existe com relação ao patrimônio cultural, ela está equivocada, né? Então, eu resumi aqui o documento do Preserva. Gina, tem mais algum comentário? Sim, tem um comentário que ele vai ser protocolado. Obviamente, a gente vai fazer uma revisão gramatical que não foi feita, porque foi feito em cima da hora. Então, eu acho que a gente coloca alguns detalhamentos da Comissão de Educação, Cultura e Turismo. Nós colocamos ao parecer do Legislativo e colocamos mais alguma coisa que vocês vão notar, se vocês quiserem olhar o documento, que ainda vai ser protocolado, que eles colocam sempre a relevância da capacitação do trabalho, a capacitação técnica do trabalho. Então, eles não analisam a questão do patrimônio cultural à luz das leis, né? E não colocam o processo para avaliação do Conselho de Patrimônio, que é o órgão colegiado técnico para fazer a avaliação do que é patrimônio cultural, material e imaterial. É claro que a gente fez uma redação colocando mais pormenores que não cabem aqui, mas acho que ele complementa um pouco o que o Fernando falou. Não há análise do mérito do patrimônio material ou imaterial. Então, mesmo que eles tenham a capacidade legislativa, técnica, de mexer numa lei, né, complementar que visa a questão do patrimônio, eles não se submeteram ao Conselho de Patrimônio. Então, aí eu acho que cabe, obviamente, um veto, não obviamente, pela valorização da escola do trabalho, que sim, deve ser, mas ela não cabe em patrimônio cultural, na nossa opinião, né? Bom, podemos seguir, então, com as manifestações. Quem desejar fazer um comentário, pode se inscrever. Posso falar? Posso fazer um comentário? Algumas pessoas já levantaram a mão, eu peço ajuda aqui para a gente ver. Então... Quem que levantou primeiro aí? O primeiro que levantou, por favor. Alô? Alô? Vocês estão Bom, conseguindo me o ouvir? Leandro e a Natália tinham levantado a mão. Então, a Natália primeiro, as damas primeiro, lady first. Isso, tá certo. Beleza. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. 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 Agora sim. Ok. Eu estava falando com o microfone fechado aqui. Eu também não costumo mexer no Skype, estou tendo um pouco de dificuldade aqui no celular. Não, na verdade, eu queria só... eu não sei nem se entraria nesse questionamento na manifestação de veto, mas eu só queria compartilhar uma questão também. Acho que o Benê também comentou essa questão de colocar as escolas do trabalho
fazendo essa alteração na Lei 5.5, me levanta um questionamento com relação à necessidade de proteção. Não consigo ver, assim, vai ter uma área envoltória, e daí, nesse sentido, eu penso que se houver, né, não fica muito claro isso no projeto de lei, mas que tem uma mudança urbanística na área envoltória, ou, de repente, no próprio prédio das escolas do trabalho. E daí, nesse sentido, eu fico imaginando que se há uma mudança urbanística, tem que ter estudos mais aprofundados, uma análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano também, e, de repente, até uma audiência pública, porque traz algumas situações novas para esses prédios, né? Então, é só uma consideração que eu acho que também é pertinente. Eu não sei até que ponto essa mudança nesse artigo da Lei 5.5 iria afetar alguma questão de área envoltória, uma questão urbanística. Mas se houver esse impacto, teria que ter alguns estudos mais específicos, né, com relação a essa mudança. Também concordo tudo que o Fernando colocou. Fui pega de surpresa porque eu vi essa lei aprovada, estava pesquisando outras coisas no site da Câmara e vi. Também não achei bem coerente, né, porque apesar de toda a importância das escolas do trabalho no município, também não vejo o porquê de colocar, fazer essa alteração na Lei 5.5. É interessante também a gente, que eu sempre vejo, né, quais são os cursos que a Escola do Trabalho fornece. Não sei, de repente, como é a FEGO, né, se tivesse cursos voltados para o restauro, ou o teatro, ou as artes, de repente poderia ter sido diferente, mas só queria compartilhar isso com vocês. Leandro. Bom, pelo que foi mostrado, né? Primeiramente, aqui uns adendos aqui. Tudo bem que Mazzaropi é importante, Monteiro Lobato é importante, todo mundo aqui concorda aqui com tudo. Só que focar a memória de uma área, né, cultural, seja literatura, seja cinema, seja lá, em um nome, é um tanto meio perigoso, porque você vai dar destaque, você dá destaque ao passado, mas pode se deixar de olhar quem está fazendo agora e quem fará arte no futuro. Mas esse adendo só em relação a isso, no projeto de lei. Agora, em relação à Escola Municipal de Trabalho, a questão não está aqui na importância social, nem na importância de dar oportunidade às pessoas a trabalharem, né? A ter um espaço no mercado de trabalho. A questão não é essa. A questão que seria que memória cultural essas escolas, seja dentro do espaço, ou seja imaterial, né? Arquivos, tal, pode ser considerada, se há essa memória, né, feita, cultura. Porque uma coisa né, você vai produzir artistas de música, de teatro, né, pessoas que vão contribuir para as artes em geral, de Taubaté. Então, você não só produz agentes culturais, né, nas respectivas áreas, mas indiretamente e conseguinte, você está também incentivando a construção de uma memória e um legado para Taubaté e para o Vale do Paraíba em geral, né? Quem vai, né, seja no teatro, seja na música, seja na pintura, né, artes plásticas e tal. Então,
é nesse sentido que eu queria colocar aqui, deixar para vocês. Que tipo de memória, que tipo de acervo dentro da Escola Municipal do Trabalho poderia ser considerado de cultura para ela entrar nessa lei? Porque uma coisa, como foram vocês fizeram, né? Uma coisa é o patrimônio arquitetônico, tal, né? Que isso daí realmente vai ter que ser bastante discutido, né? Tem várias coisas. Outra coisa também é o pedagógico, né? Como né? Que essa questão de que você fecha um determinado tipo de profissão, né? Um determinado tipo de área que vai ser abarcado como sendo tradicional da trabalho, e podendo perigar a áreas que vierem a existirem, né, tal, a não serem abarcadas futuramente dentro dos cursos da Escola Municipal do Trabalho. Então, eu queria deixar essa pergunta aqui para todo mundo aqui, né, que memória, se é que a Escola do Trabalho tem esse acervo imaterial, né, arquivos tal, podem ser consideradas memórias culturais dentro, para além do trabalho, memórias culturais dentro da cidade de Taubaté, né? Influencia em cultura taubatiana. Obrigado, Leandro. De nada. Vamos passar a palavra, então, para o Paulo. Paulo Bonani, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nós já ouvimos aí algumas falas aí do Fernando, da Regina e alguns outros que me antecederam aí, que já deixa claro que isso aí, na realidade, não passa de um grande equívoco, né? E acho também até estranho que alguma coisa nesse sentido tenha passado pelo jurídico da Câmara, né? Que não teria alertado, olha, precisa de um parecer, precisa consultar o Conselho de Patrimônio. Acho até estranho, acho isso aí um grande equívoco. Mesmo que não tivesse esse tipo de preocupação, acho que até o próprio autor caberia a ele, poxa, eu acho que eu tenho que consultar isso aqui, o que eu estou querendo, acho que eu vou consultar. Foi 8 anos vice-prefeito, foi diretor das escolas do trabalho, fez um trabalho maravilhoso, isso não está discutindo, não está em discussão, mas consultar algumas personalidades que têm destaque nessa área cultural, patrimonial, até para receber algumas indicações mínimas de qual é o caminho, o que você acha, entendeu? Então, acho que não se tomou um mínimo de cuidado e corre o risco, isso aí está parecendo uma coisa assim, totalmente política, né? Está tentando politizar uma situação e abrindo um precedente perigosíssimo, né? Porque se fizer eu cito aqui agora meia dúzia de escolas aqui em Taubaté que tem um histórico maravilhoso que poderia também ser beneficiado, entendeu? Quantas escolas não tem em Taubaté? Porque na realidade a escola do trabalho ela é nada mais, nada menos do que uma escola profissionalizante. Não tem um quê, um diferencial, alguma coisa que, nossa, merece ser colocado na galeria ao lado de Mazzaropi, Monteiro Lobato, Casa do Figureiro, entendeu? Não vejo-se muito, entendeu? Acho que faltou tanto cuidado que dá até margem
há uma interpretação desse tipo que eu acabei falando aqui, só estou colocando de forma genérica, né? Claro, não quero aí externar uma opinião nesse sentido, que daqui a pouco vão virar metralhadora até para o meu lado aí, e a intenção não é essa, né? A intenção é, claro, o que o Fernando falou, o que a Regina falou, está muito claro. Não se enquadra para fazer parte, para entrar numa discussão, precisa preencher alguns requisitos mínimos, básicos, primários. Ela não passa em nenhum. Quando foi feita a leitura, aí, o patrimônio tem que preservar, tem que guardar, tem que fazer. Não passa em nada disso. Como acabou de falar o colega aí que me antecedeu, você vai preservar o quê? Entendeu? Qual é a história? O que tem que ser? Sabe, eu acho que e a própria justificativa, talvez tenha sido até um resumo que foi apresentada no início, a justificativa que deu margem à aprovação da lei, a própria justificativa, uma justificativa paupérrima, que não leva você a nenhum tipo de reflexão, de posicionamento. Nossa, é verdade, isso é super importante. Não, uma justificativa muito pobre, paupérrima. Era mais ou menos, era isso que eu queria falar. É óbvio que eu sou radicalmente contra isso e vou votar para que isso aí seja vetado pelo prefeito. Eu já estou até antecipando meu voto, né? Eu sou totalmente contra, não tem pé nem cabeça. Quer melhorar isso aí, nós podemos até voltar numa outra oportunidade de discutir. Mas hoje, com toda honestidade, eu acho que, com todo respeito, foram extremamente infelizes de dar sequência nesse processo. Era só isso, gente. Falei demais já para o meu tamanho. Obrigado, Paulo. O Luiz Cláudio pediu a palavra, depois o Benê. Boa tarde a todos. Taubaté precisa mudar esse conceito. O vereador acha que vaidade é patrimônio. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque coisas mais importantes que tem na cidade, patrimônio, estão destruindo e não se preocupam com isso. E isso é lado social, não tem nada a ver com o patrimônio. Eu acho que o importante é o presidente pedir a votação aí, a gente tirar isso já de pauta, porque é desnecessário essa perca de energia, tendo que Taubaté tem muito mais coisas a gente buscar e tentar preservar do que isso. A própria prefeitura tentou mudar o aniversário da cidade para perder 200 anos de história. Então, se o poder público quer acabar com a história, a gente tem que segurar. Tá bom? É isso. Obrigado, Luiz Cláudio. Colega Benê. Eu concordo com a fala de todos os que me antecederam. Eu só queria lembrar, esse vereador é um professor também, né? Será que se a gente convidasse ele para expor o que ele queria fazer realmente, ele chegou a ser ouvido? Alguém falou com ele, pelo menos? Porque é muito estranho, né? Parece que ele está no samba do crioulo doido, porque a gente não vê onde amarrar essa estrutura, há uma boa intenção do lado dele, mas alguém aqui, por acaso, é a favor? Ou vê situações favoráveis a esse tombamento? Aí eu concordo com o Luiz Cláudio e a gente pôr em votação. Vou fazer só um parênteses aqui no meio da sua fala. No dia da última votação, que foi a segunda votação, espera só um minutinho. Pronto. Na semana passada, quando houve a segunda votação para esse projeto de lei, o Fernando conversou com o professor Edson pelo telefone a respeito, mas ele não foi muito aberto à discussão, não. Inclusive, durante a sessão da Câmara, está disponível no YouTube, né? Eu assisti depois
o canal da TV Câmara, o professor Edson se justificou muito no sentido de defender, mas dentro dessa mesma justificativa rasa desse projeto, falando da importância dos cursos, da quantidade de cursos oferecidos desde a década de 80 e tudo mais, e, mais uma vez, não deixando claro o que exatamente ele quer tombar, né? O que ele quer tombar, não, preservar enquanto patrimônio cultural do município, e não deixando as coisas muito claras. Mais uma vez, eu também sou dessa opinião, vou concordar com o coro aqui. Eu acho que as escolas do trabalho, elas fazem parte de um trabalho muito bacana, enquanto políticas públicas educacionais, enquanto políticas públicas para o desenvolvimento de cursos profissionalizantes, cursos técnicos, mas não como uma memória coletiva, não como um patrimônio cultural da nossa comunidade. Eu diria até, Natália, que todas as escolas de Taubaté merecem a louvação de um bem público fundamental. E toda escola leva um aprendizado para o profissional. Ninguém trabalha sem ler e escrever. A escola é fundamental. A escola de todo gênero. Da Fego Camargo, que é uma escola de artes, a essa que é profissionalizante, a outras que são do comércio. A escola é fundamental. Sem instrução, não vamos para frente. Mas não cabe tombamento. Né? Eu só estava preocupado da gente estar conversando sem falar com o tal professor Edson, mas como você já expôs, não é o caso. Né? Então, era só isso que eu queria falar. Vou acrescentar um detalhe importante que a Natália Reco comentou, né, que ficou sabendo em cima da última hora. Nós também. Eu fiquei sabendo, assim, praticamente há 2 horas antes da segunda discussão e votação. Já tinha sido a primeira, passou batido, ninguém viu, não vi. Confesso que não acompanhei. Fiquei sabendo no dia da segunda votação, aí já preparei um documento, encaminhei ao presidente da Câmara, da sessão, só que já estava em cima da hora, então ele não deve ter recebido para fazer a leitura antes da segunda votação. E o que me espanta é que foi unânime, né? Todos os vereadores presentes votaram favoráveis, sem ao menos questionar, fazer uma pergunta. É sim para todo mundo. Estamos bem. Então, a gente não teve essa conversa prévia, preliminar, a não ser, quando eu mandei o documento, ele ficou sabendo da situação e me ligou, né? Eu falei para ele os apontamentos, ele seguiu em votação, e agora cabe a nós aqui fazer a recomendação para a pasta da cultura, que a gente foi, como é que fala? Nós fomos consultados pela Secretaria de Cultura para a edição desse parecer, tendo em vista que é comum na prefeitura, sempre quando chega um projeto de lei, esse projeto vai para a pasta correspondente, se a pasta entende veto ou sanção. Eu fiz questão de conversar com o secretário Dimes, que entendeu a gravidade do assunto, falou, não, vamos embasar e vamos encaminhar a nossa opinião. Então, por isso que a gente foi convidado a participar, muito bem acertado, né? Natália, você está levantando a mão, Natália? Onde a gente levanta a mão, que eu também quero falar depois. Tá. Antônio, sobre essa fala do Fernando agora, eu poderia só fazer um pequeno comentário sobre ela, rapidíssimo? Pois não. Só um detalhe. Foi encaminhada para o prefeito pode sancionar ou vetar. Né? A dúvida, se o prefeito vetar, acredito que o nosso parecer vai ser para vetar. Ela volta para a Câmara com o veto do prefeito, os vereadores têm o poder de derrubar o veto e transformar isso em lei? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Antes da É um absurdo, nós temos que ir no Ministério, se for o caso, ir no Ministério Público, alguma coisa, isso aí não tem pé nem cabeça um negócio desse, entendeu? Exatamente. Pô, brincadeira, bom, tem mais gente para falar, isso é absurdo. Agora também não pode transformar numa queda de braço, né? Tenho medo da Câmara querer quebrar o braço com a gente aqui, não é o caso. Não é o caso. Não somos intransigentes, é que tempo que não cabe. Mas eu acho também. É por isso que eu acho que a gente deve organizar um texto
muito bem fundamentado, na contramão do que foi a lei, para que não haja condição de dizer não mais e se, não tem se. Né? A lei não tem nenhum mérito, nenhuma defesa, ninguém sabe o que eles estão querendo salvaguardar. Eles querem salvaguardar o quê? O professor Edson? Não sei o que eles querem salvaguardar. Né? E aí eu dou graças a Deus de não ter sido eleito vereador, porque eu não ia aguentar 6 meses junto de um grupo igual a esse. Eu ia sair fora. Meu Deus, que coisa absurda! Como é que se pode, por unanimidade, se aprovar uma lei sem pé nem cabeça? Eu li 3 vezes a lei toda que o Fernando me passou, eu li 3 vezes, de cabo a rabo, como diria meu avô. Eu não vi nenhum argumento, nenhum fundamento, não vi nada. Mas o que eles querem salvaguardar? O que eles querem preservar? Não sei. É o que o Benê falou, é a fechadura, é o prédio, é o professor. Não tem cabimento, não tem cabimento. Enfim. Mas... leram isso daí. A Regina queria falar, Regina. Eu acho o seguinte, está todo mundo ouvindo, porque está meio entrecortado as falas. Eu acho que o mérito não foi questionado pelos vereadores. Então, o Conselho de Patrimônio, assim como o Conselho de Cultura, obviamente tem que se pronunciar. Mas muito me estranha uma casa de leis não obedecer às próprias leis, né? Porque o Conselho de Patrimônio é o órgão técnico e deliberativo. Quando a gente já solicitou vários tombamentos, a gente justifica muito bem, até arquitetonicamente, historicamente, afetivamente, a gente coloca os valores de um bem patrimonial para a gente justificar um possível tombamento. Mas quem tem a técnica e quem tem a competência é o Conselho de Patrimônio, que se trabalhe junto com o Conselho de Cultura, o Conselho de Meio Ambiente, é louvável também. Mas ele é o órgão técnico para as decisões, né? Porque eles vão avaliar a luz das leis. Então, a própria introdução de um artigo na lei técnica é algo que nunca aconteceu. A lei é de 94, que eu saiba, nenhuma Câmara de Vereadores fez alguma introdução de artigo ou parágrafo nessa lei. Então, são coisas que talvez mereça o Conselho de Cultura e o Conselho de Patrimônio conversar com os vereadores. Não é queda de braço, é um pouco do conhecimento das leis de patrimônio que regem um tombamento, seja material e imaterial, ou inventário, ou um registro no livro do tombo. Tem que ter características básicas, não é? Então, acho que não é uma questão de queda de braço, e sim uma conversa e um diálogo também com a Câmara, porque nós estamos no começo, nós estamos há 1 ano dessa nova Câmara. Talvez nós temos mais 3 anos. Então, seria, assim, de bom senso, formar uma equipe para conversar com os vereadores, né? Eu queria pegar um gancho. Você estava falando, eu estava pensando, e você falou antes de que eu expusesse o meu pensamento. Está muito claro que a nossa posição será no sentido de solicitar ao prefeito que vete essa lei, né? Ato contínuo, tomara que ele vete, né? Porque também corremos o risco dele não vetar. E em ele vetando, aí, para evitar isso que o Benê coloca como uma queda de braço, né? A gente, então, formar uma comissão, um grupo de pessoas que procure o presidente da Câmara, né? E faça um diálogo com ele no sentido de que o veto seja mantido, ou explicando as razões, quer dizer, colocando tudo que as discussões que não foram feitas até agora, né? Que sejam feitas e sejam passadas a ele para que a coisa não reverta, né? Então, eu acho que a gente pode fazer isso. Agora, esse texto que deve ser enviado como resposta para o secretário Dimas, tem que ser um texto muito bem embasado e muito bem justificado para que o prefeito se sinta
a vontade, se for essa a vontade dele, de realizar esse veto, né, de vetar esse projeto de lei. Outra coisa, Antônio Celso, e conselheiros, por favor. Nós também olhamos todo o processo, que é bem longo, né, as justificativas, e se alguém se interessar em ler e abrir, sempre a justificativa não é patrimônio material ou imaterial, não está dentro das justificativas da Câmara a questão de patrimônio cultural, material e imaterial. Bom, mais alguma... Mas isso é porque nem eles têm clareza se é material ou imaterial. Pois é. Pois é. Antônio. Eu acho que é uma preservação, estou achando aqui uma brecha. É uma preservação pessoal. Eles querem preservar a pessoa do vereador. Viu, Antônio, você comentou que talvez a gente devesse fazer uma comissão e conversar com o presidente da Câmara. Eu acho que talvez montar essa comissão, obviamente, teria a maior parte seria, na minha ótica, do pessoal do patrimônio, mesmo quem não... Eu não sei se a Regina faz parte lá oficialmente do patrimônio, não, mas é uma pessoa fundamental, muito respeitada, precisa estar junto nesse encontro. Eu poderia até sugerir apresentar simultaneamente para o secretário Dimas, mais o prefeito, entendeu? Porque às vezes, quem sabe, o prefeito lá tem lá a bancada dele, o grupo dele lá, e já chega lá na vereadora, não deixa chegar num ponto que caracteriza aí uma chave de braço, entendeu? Acaba negociando, olha, isso aqui não dá, não tem jeito, olha, não tem argumento, mas aquilo que você pediu também para mim, então aquilo lá nós vamos negociar, eu vou te atender. Alguma coisa assim que acaba não se tornando público, mas uma aberração dessa não avança. Então fica aí até essa sugestão para pensar algo nesse tipo. Deixar para ir no presidente da Câmara em última instância. Primeiro tem aí o Dimas e o prefeito primeiro, porque se eles estiverem bem embasados, eles conseguem costurar o prefeito, obviamente, tem uma bancada lá na Câmara, bancada de vereadores, e eles negociam lá e chegam numa conclusão lá. Acredito que o caminho mais interessante talvez seja esse. Eu acho bom também, Antônio Celso, até para mostrar que a gente está aberto ao diálogo. E a gente tem que convencer os nossos argumentos ao secretário de Cultura e ao prefeito. Depois, sim, falar com a Câmara. Não, eu disse a Câmara depois do veto. Né? Sim, depois do veto, volta para a Câmara. Né? Mas essa ideia de costurar antes do veto também é importante. Legal. Acho boa. Como sempre, as ideias do Paulo são sempre pontuais e cirúrgicas. Legal. Bom, eu acho que cabe, então, a gente colocar em votação a questão da nossa posição em relação à sanção ou ao veto dessa lei. Eu acho que é isso que está em pauta, né? É isso, Fernando? Sim. Fernando? É isso mesmo. É isso mesmo? Vamos votar nos dois conselhos? Porque o Conselho de Patrimônio também está aqui, né? Sim. Então, em relação ao Conselho de Cultura, eu peço a liberdade de colocar em votação. Então, quer dizer, aqueles que estão, que acham... Peraí, nós temos duas alternativas, né? Quem acha que o prefeito deve sancionar essa lei e quem acha que o prefeito deve vetar essa lei. Eu acho que nós vamos ter que colocar em votação, né, em Natália, de uma forma verbal. Nominal aí. Nominal, não dá para ser... Fique como estão, que é mais rápido e mais eficiente. Alguém que é a favor quer se manifestar? Alguém que acha que deve ser sancionado quer se manifestar? Ficaram com medo da gente bater neles no final da reunião.
Então, aqueles que acham que esse projeto deve ser vetado, fiquem como estão. Votos em contrário, abstenção. Fica aprovado, então, que nosso encaminhamento é para o veto do projeto de lei pelo prefeito municipal. Lembrando que votado por unanimidade. Exatamente. 100% veto. 100% veto. Passo a palavra ao Fernando para fazer a votação do Conselho de Patrimônio. Bom, comigo 101% de veto. Que legal. Porque tem a Natália, conselheira dos dois, o professor Benê, os dois que votaram a favor, então só faltou o meu, né? Pelo veto também. Exatamente. O meu e o do Benê é voto duplo. Ai, que beleza. Olha só. É verdade, voto duplo. Tá bom, pessoal. Bom, qual é o próximo passo? Elaborar. Eu acho que deveria criar a comissão para falar com o secretário e o prefeito. Legal. Olha, eu penso o seguinte, eu cheguei a fazer aqui um texto, Antônio, eu posso compartilhar com você, sobre tudo isso que foi dito aqui, eu coloquei isso em forma de texto, tá? Um texto bem claro, bem objetivo, e a gente tem que dar uma resposta por escrito, e isso tem prazo, né? Até amanhã. Até amanhã, porque, segundo o regimento da Câmara, se o prefeito não se manifestar dentro do prazo, automaticamente é sancionado. Então, a gente tem que se manifestar, importante que seja até amanhã, em forma escrita. Então, eu tenho um texto aqui, então eu posso compartilhar com você, de repente a gente acrescenta as coisas, a gente assina e bola para frente. A gente pode fazer isso, eu tomo a liberdade até de a gente compartilhar com a Regina, com o Benê. Sim. Eu mais um caráter institucional, porque eu não sou especialista nessa área, eu reconheço que não sou especialista, e por isso que propus essa reunião ampliada, porque não sou especialista, mas não sou burro. Então, a gente busca o conhecimento daqueles que têm o conhecimento para que o resultado seja positivo, né? Eu acho que esse caminho é legal, Fernando. Você compartilha o texto, a gente conversa num petit comitê aí, depois coloca no grupo, e amanhã a gente encaminha esse texto, ou pessoalmente, ou oficialmente via ofício, né? Ou via respondendo o ofício do secretário para o Dimas. Eu estou no período do almoço, das 10 até umas 2 horas, eu vou estar fora de Taubaté. Vou estar na obra em São José dos Campos. Mas antes disso e depois disso, eu estou à disposição. Beleza. Só para finalizar, eu fiz uma pesquisa rápida na internet aqui. Escola do trabalho, escola do trabalhador tem no país inteiro. Não tem a singularidade do objeto, a exclusividade, a raridade da questão. Eu vou até fazer um bom juízo, né? Alguém disse que talvez o que eles quisessem estar preservando era valorizando a escola de trabalho, né? E aí foram por esse lado, talvez por falta de conhecimento, da preservação do patrimônio. Eu acredito que possa até ter havido um equívoco em relação a isso. Vamos fazer um bom juízo, porque a coisa é tão absurda, é tão fora da casinha, que, né, e ainda mais sendo aprovada por unanimidade. Quer dizer, nós temos na Câmara, por exemplo, os vereadores do Representa Taubaté, que tem assento aqui no Conselho de Cultura, de Patrimônio também, às vezes, né, que poderiam ter se manifestado contra. Então, eu acredito que houve até um bom juízo em relação a isso e um equívoco sem má intenção. Vamos levar por esse lado, para a gente não ficar muito, muito bravo. Mas é isso. Alguém mais tem mais alguma coisa aqui a se considerar? Vamos encerrar a reunião. Silêncio. Então, eu considero a reunião encerrada, agradecendo a todos. Estou extremamente feliz
contente com o resultado, com a presença, com o envolvimento, com a motivação, com a participação, enfim, essas coisas motivam a gente a caminhar para frente. Viu, Regina? Essas coisas motivam a caminhar. Eu vou falar, eu acho que foi muito boa a colocação dos conselheiros, o patrimônio ser valorizado, o Conselho de Defesa participar em conjunto. Eu estou achando que está caminhando muito bem, gente. Muito bem. Parabéns aí. Gente, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Então, considero a reunião encerrada. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Valeu, boa tarde. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Abraço.